pensamento. O objetivo é refletir, à luz da doutrina espírita, sobre uma força criadora do pensamento, a sua influência sobre nós mesmos, sobre o ambiente espiritual e sobre as nossas relações. E o pensamento como força viva. O pensamento é a semente invisível das nossas atitudes visíveis. Quando falamos em pensamento, imaginamos algo interno silencioso, invisível, algo que acontece apenas na nossa mente. Pensamos e aparentemente ninguém vê. Sentimos, desejamos, imaginamos, recordamos, julgamos, e tudo parece ficar escondido no nosso mundinho interior. Mas, à luz da doutrina espírita, o pensamento não é algo sem consequência. O pensamento é uma força, é uma emissão da alma e é uma energia que parte do espírito e atua sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o ambiente que vivemos e também sobre os espíritos que estão perto da gente. O pensamento revela quem somos. Antes da palavra, existe o pensamento. Antes da atitude, existe o pensamento. Antes de qualquer transformação, há sempre a transformação íntima, começando pelo pensamento, no campo mental. Por isso, quando Jesus nos convida à vigilância e à oração, Ele não só está falando apenas para evitarmos as más ações, Ele nos chama a observar o nosso mundo interior, porque é ali que nascem as nossas escolhas, é onde tudo começa. A palavra, ela pode ser controlada por conveniência, a atitude pode ser contida pela educação, mas o pensamento revela a direção real da nossa alma. É por isso que educar o pensamento é uma parte essencial do nosso progresso espiritual. Somos o resultado do que pensamos. E a doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, todo mundo já sabe disso, e temporariamente ligados ao corpo físico. O corpo é um instrumento, mas quem pensa, sente, deseja e decide é o espírito. O pensamento, portanto, ele não nasce do cérebro, como se o cérebro fosse a sua causa principal. O cérebro, ele é um instrumento da manifestação do pensamento. E assim como o piano, que não toca uma música sozinho, ele permite que o músico a execute. E o cérebro permite que o espírito manifeste suas ideias, seus sentimentos e a vontade no mundo material. Essa compreensão muda profundamente a nossa visão sobre a vida. Se o pensamento pertence ao espírito, ele então nos acompanha além da existência corporal. Não levamos para o mundo espiritual os bens materiais, os títulos, as aparências ou as máscaras sociais. Levamos aquilo que somos. Levamos nossas tendências, nossos sentimentos, nossos hábitos mentais, nossos desejos, nossas conquistas morais. Por isso, a vida espiritual não começa depois da morte, ela já está acontecendo no pensamento. Estamos todos vivendo espiritualmente nesse instante, mesmo encarnados. Cada pensamento que cultivamos vai formando em nós um clima íntimo. Há pessoas que carregam paz em meio a tantas dificuldades. Vemos muito isso, né? Assim como há outras que carregam inquietação, mesmo vivendo uma vida confortável. Isso acontece porque a verdadeira atmosfera em que vivemos não é apenas a casa, o bairro, a cidade. É o ambiente mental e espiritual que criamos no pensamento em torno de nós.
Não somos responsáveis por todo pensamento que surge. Somos responsáveis por aquilo que escolhemos alimentar. Isso é muito importante. O que a gente alimenta no nosso dia a dia, dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos? O que a gente está pensando constantemente? Coisas boas, coisas ruins? O que estamos atraindo com isso? E um dos pontos importantes dessa abordagem espírita sobre o pensamento é a ideia da sintonia. Nós nos ligamos espiritualmente com aquilo que cultivamos mentalmente. Pensamentos elevados atraem companhias elevadas. Pensamentos desequilibrados favorecem a aproximação de espíritos desequilibrados. Eles vão estar sempre na mesma faixa que a gente. Isso não significa que vamos ser perseguidos por cada pensamento negativo. Somos humanos, imperfeitos, e atravessamos momentos de tristeza, irritação, medo, dúvida. O problema não está em ter um pensamento infeliz. O problema está em alimentar, repeti-lo, dar-lhe morada e transformar aquele pensamento em hábito. É onde se torna um problema. A sintonia espiritual funciona como uma espécie de afinidade. Quando cultivamos mágoa constantemente, aproximamos-nos de espíritos magoados. Quando cultivamos revolta, nos ligamos a mentes do mesmo jeito. Quando cultivamos a sensualidade desequilibrada, vícios, inveja, orgulho, abrimos portas para as influências que reforçam essas tendências. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando cultivamos a gratidão, a prece, o trabalho no bem, o perdão, a humildade, estamos criando condições para receber uma inspiração superior. Os bons espíritos, eles não invadem a nossa vida, é o livre-arbítrio. Eles respeitam isso. Mas eles se aproximam quando encontram em nós essa abertura mental positiva. É por isso que a oração tem tanto valor. Estamos cansados de saber disso, né? A orar e vigiar. A oração muda a nossa frequência mental, a nossa frequência espiritual. Ela nos retira, ainda que por alguns minutos, dessa agitação. Ela nos coloca em contato com as forças superiores. Não porque Deus precise ser informado das nossas dores, mas porque nós precisamos elevar a nossa mente para perceber o auxílio que está disponível. Mas nem sempre a gente acessa, né? A inquietação do pensamento nem sempre permite isso. E muitas vezes, quando a gente se vê numa situação difícil, a gente quer mudar a vida exterior, mas não quer mudar a vida interior. A gente quer paz, mas a gente alimenta pensamentos de conflito. A gente quer relacionamentos melhores, mas a gente quer julgamento, intolerância. A gente quer equilíbrio, mas repetimos ideias de medo e muito desânimo. A gente quer um progresso espiritual, mas a gente mantém a mente presa ao orgulho e à vaidade. O pensamento sozinho, ele não resolve tudo. O Espiritismo não nos ensina uma ideia mágica, que basta pensar positivo para que as coisas aconteçam e que os problemas desapareçam. Mas não é isso. A vida tem provas, ela tem expiações, ela tem as responsabilidades e as consequências das nossas escolhas passadas e presentes. Porque a gente tem as vidas passadas também. Mas o pensamento é que é o ponto de partida para essa transformação. Uma pessoa que pensa constantemente no bem tem mais facilidade de agir no bem.
Mas uma pessoa que se habitua à revolta, ela vai ter mais dificuldade de aceitar as provas, de aceitar, de entender as provas que a vida está passando. E ela não consegue atravessar por isso e atravessa com dor e menos recursos, né? Uma pessoa que se entrega mentalmente a um pessimismo, ela aumenta o próprio sofrimento, é inevitável. O pensamento é como uma semente, repetido, todos os dias ele cria raízes. Depois de um tempo, aquilo que começou no pensamento, ele se transforma em sentimento. O sentimento se transforma em atitude, a atitude se transforma em hábito, e o hábito forma o caráter. E o caráter é o que influencia o destino. Então, devemos perguntar a nós mesmos: que pensamentos temos alimentado? Que ideias tenho repetido todos os dias? Minha mente tem sido um jardim cultivado ou um terreno abandonado? Porque aonde não plantamos as flores, o mato cresce sozinho. Da mesma forma, quando não educamos a mente, pensamentos inferiores encontram espaço com facilidade. Isso é inevitável. E como que a gente lida com o pensamento negativo? Esse ponto é importante tratar com um certo equilíbrio. Muitas pessoas, ao ouvirem falar do pensamento, do poder do pensamento, podem sentir culpa por terem pensamentos ruins. Mas não é esse o caminho. O caminho é a educação, educar os pensamentos. O pensamento negativo ele pode surgir por vários motivos: cansaço, medo, experiências dolorosas, traumas, influências espirituais, sim, pode ocorrer, hábitos antigos, preocupações materiais, conflitos familiares, emocionais. Mas o primeiro passo não é se condenar, é observar. Quando um pensamento negativo surge, a gente pergunta: de onde vem isso? Esse pensamento me ajuda ou me enfraquece? Ele me aproxima de Deus ou me afasta? Eu quero continuar alimentando isso? Nem todo pensamento que passa pela nossa mente representa essa essência. Muitas vezes, ele é apenas uma sugestão, uma lembrança, uma onda emocional, uma influência. Mas aquilo que a gente escolhe alimentar revela a nossa vontade. É como alguém que vê um pássaro e aí deixa o pássaro fazer o ninho na sua cabeça. Não é por aí. A gente não pode permitir que isso aconteça. Para tudo tem hora e lugar. E é assim os pensamentos. Talvez, muitas vezes, a gente não consegue evitar que certas ideias surjam. Mas a gente pode escolher não dar permanência a essas ideias. E a doutrina espírita, ela convida a gente a essa responsabilidade. É uma misericórdia com a gente mesmo. A gente tem que lembrar sempre que a gente é espírito em aprendizado. E o mais importante de tudo isso é esse reconhecimento para poder corrigir e recomeçar. E o pensamento, ele é tão importante na nossa vida, ao nosso entorno, que aí a gente entra na saúde do lar, na saúde espiritual do lar. O lar começa a ser pacificado quando alguém começa a pacificar a própria mente. O lar é profundamente influenciado pelos pensamentos dos que habitam. Uma casa não é formada apenas por paredes, móveis, objetos.
ela possui uma atmosfera espiritual. Discussões constantes, reclamações, ressentimentos, pensamentos de irritação. Eles criam um ambiente pesado. E por outro lado, o respeito, a oração, o diálogo, a gratidão, o esforço, tornam esse ambiente do lar muito mais leve. E nós desejamos muitas vezes que a casa seja protegida espiritualmente. Mas a gente muitas vezes se esquece que essa proteção começa no nosso pensamento. Os pensamentos que são cultivados dentro dessa casa. E uma prática que atrai esses bons pensamentos, assim como os bons espíritos, é a prática do Evangelho no lar. Não é só ler uma página bonita. O Evangelho no lar, ele cria um momento de elevação mental, de harmonização dos sentimentos. Ele fortalece os laços familiares e permite a aproximação dos benfeitores espirituais. Então, mesmo que a família inteira não participe, uma só pessoa fazendo sinceramente já pode melhorar esse ambiente. Com certeza já vai atrair os bons espíritos e a atmosfera vai melhorar com os bons pensamentos. O pensamento pacificador, né? Tem grande valor. E uma prece sincera muda a vibração do ambiente. Um coração que decide não devolver uma agressão com agressão, já começa a construção da luz. E muitas vezes queremos mudar as pessoas ao nosso redor. Mas a grande pergunta nessa questão é: qual é a energia que eu estou levando para o meu lar? Que tipo de presença que eu sou? Eu sou luz ou eu sou tensão? Eu sou alguém que ajuda ou atrapalha, pesa? Eu sou alguém que compreende ou que acusa? Eu sou alguém que ora ou que apenas reclama e nada faz? O pensamento no bem é, sem dúvida, uma forma caridosa e silenciosa de se cultivar dentro de casa. E sobre isso, quando nós não temos esses pensamentos elevados, nós trazemos para perto, para casa, para o ambiente, para o trabalho, o problema da obsessão espiritual, né? Que o pensamento, ele também é relacionado ao processo obsessivo. E ela não começa só, essa obsessão, ela não começa só com manifestações evidentes. Ela começa numa ideia insistente, numa tristeza alimentada, numa raiva repetida que não passa, aquela vontade desequilibrada do torto, ela vai ganhando força. E os espíritos obsessores, eles não encontram morada, eles não encontram companhia em uma pessoa que está em equilíbrio. Eles encontram nessas brechas que a gente muitas vezes abre, tendo esse desequilíbrio, falta de oração, falta de boas vibrações. Eles, afinal de contas, eles se aproximam pela afinidade. Aí eles vão explorando nossas feridas, nossos vícios, as vaidades, as culpas, mágoas, desejos que ainda não foram educados. Por isso que a melhor defesa espiritual não é sentir medo, mas é a reforma íntima. A reforma íntima, ela é uma oportunidade de consciência interior e de melhoria. É a chance de reconhecer as imperfeições e de trabalhar para corrigi-las. A reforma íntima, ela é individual.
mas ela tem o potencial de transformar uma humanidade. Cultivar pensamentos positivos e boas ações não se limita apenas a quem pratica, porque quando progredimos, nós impulsionamos o progresso do próximo também. Quem está perto da gente cresce também. E a gente acaba contribuindo para um mundo melhor, começando dentro da própria casa. E a reforma íntima, ela começa no campo do pensamento. E não adianta apenas ficar pedindo para afastar os maus espíritos, as influências negativas, se a gente continua oferecendo sintonias a elas, né? É como expulsar a sombra do quarto, mantendo as janelas fechadas, não deixando a luz entrar. Prece ajuda, o passe ajuda, a água fluidificada que a gente recebe aqui na casa ajuda, o evangelho, boas leituras. Mas a mudança moral, ela é indispensável e começa nos pensamentos. Então, quando a gente modifica o padrão mental, a gente muda também a faixa de sintonia desses espíritos. E o obsessor, ele perde força. Ele perde força quando não encontra mais a resposta que ele está lá acostumado a ter na gente mesmo, em nós. E aí a mágoa perde espaço quando cultivamos o perdão. O vício perde força quando escolhemos a disciplina. E o orgulho enfraquece quando praticamos a humildade. A verdadeira libertação espiritual, ela começa quando decidimos não alimentar mais tudo aquilo que nos aprisiona. E o pensamento de Jesus como modelo é imprescindível. Quando a gente deseja compreender o poder de um pensamento elevado, vamos olhar para Jesus, no exemplo de Jesus. Ele pensava com amor, com misericórdia, ele tinha confiança no Pai, ele pensava com clareza, com firmeza, com compaixão. E mesmo diante de toda a incompreensão que ele passou, ele não se entregou ao ódio. Ele não se rendeu à vingança quando ele foi traído. Ele não abandonou a confiança que ele tinha no Pai quando ele estava sentindo dor. E diante de todos os que perseguiam, ele vira e fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa é uma mente profundamente ligada ao Pai, ligada a Deus. E quem dera nós, né? Que a gente está muito distante desse padrão. Mas ele, Jesus, ele é o nosso guia. Ele é o nosso modelo na humanidade. Isso tudo significa que o nosso caminho é aprender, pouco a pouco, mas é aprender, seguindo. E pensar como cristão não é apenas reconhecer os ensinamentos religiosos, é treinar o nosso olhar para a misericórdia, é corrigir a tendência de julgar, difícil, né? Substituir a famosa reclamação por gratidão, a gente trocar a revolta pela confiança, transformar o desejo de vencer o outro no desejo de vencer a si mesmo. Quando a gente consegue vencer algum defeito que a gente tem que comemorar muito, porque é muito difícil, né? É uma grande batalha espiritual que existe em nós. E quando vencemos um pensamento de orgulho, a gente dá um passo. Quando a gente interrompe uma ideia de vingança,
a gente dá mais um passo. Quando a gente escolhe ser paciente diante de uma situação que a gente muitas vezes se depara no dia a dia, né? Seja numa mensagem, seja na internet, seja no trânsito. Quando a gente consegue ter paciência diante disso, a gente também dá um passo. Quando oramos por alguém que nos feriu, damos um grande passo. E quem é que consegue fazer uma oração para uma pessoa que te feriu profundamente? Difícil. É um grande passo realmente. E como que a gente educa esses pensamentos na prática? Primeiramente, vigiar sem se culpar. Observar os pensamentos ao longo do dia. É orar e vigiar e colocado em prática, né? Quando a gente percebe que a nossa mente entra num padrão de reclamação, de medo, crítica, de tristeza, é a vigilância que começa a mudança. É orar e vigiar na prática, embora não seja nada fácil. Aí outra parte é substituir um pensamento inferior. Não basta só pensar, né? Falar para você mesmo. Não quero sentir isso, não quero pensar isso. A gente tem que oferecer para a mente uma nova direção, um novo norte. Trocar a crítica por compreensão, porque a gente se critica também quando a gente chega nesse ponto. A mágoa por oração, o medo por confiança, a inveja por admiração e esforço. E alimentar a mente com conteúdo elevado, boas leituras. A mente nutre tudo aquilo que a gente consome. Leituras, conversas, músicas, imagens, as redes sociais, que deixa a gente muitas vezes mal mesmo. E a gente passa cada vez mais tempo de olho nas telas, e isso vai fazendo com que a gente vai caindo a nossa vibração cada vez mais. Isso influencia em muito o nosso pensamento, o nosso campo mental. Quem deseja ter paz tem que escolher melhor o que permite entrar na própria mente. E uma forma de conseguir isso, mesmo que aos poucos, é a oração, a prática da oração diária. E por que não dizer muitas vezes por dia, né? A prece ela não precisa ser longa, mas ela precisa ser sentida. Uma oração pela manhã pode direcionar o seu dia. Uma oração feita à noite, antes de adormecer, pacifica a alma. E sim, melhora o nosso sono, a qualidade dos sonhos, porque o sono é a emancipação da alma. Então, se vamos dormir perturbados com o que estamos assistindo, o que a gente está vendo na rede social, com certeza o nosso sonho não vai ser bom, vai ser problemático. Então tem que cuidar para que a gente possa ir para um lugar bom, pedir ajuda aos bons espíritos por trabalho edificante, para que a gente possa estar evoluindo, né, durante o sono. E o começo disso é a prece antes de dormir. E nos momentos difíceis, uma prece curta, mas feita com fé, ela pode impedir outros desequilíbrios. Ai, Jesus, bons espíritos, me ajudem. Não quero continuar com esse pensamento, me guia. Feito do fundo do coração, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Outra situação que nos ajuda a melhorar essa qualidade de pensamento é o serviço no bem.
O trabalho no bem, ele organiza o pensamento. Quando ajudamos alguém, nós saímos do excesso de preocupação conosco mesmo, a gente tira o foco, de cima da gente mesmo. E a caridade, sim, ela ilumina a mente, porque nos conecta profundamente com propósitos superiores. E cuidar da palavra, Cuidar do que a gente fala, do que a gente verbaliza, porque a palavra é o pensamento exteriorizado. Quem deseja educar a mente tem que tomar cuidado com o que fala. Reclamações constantes reforçam pensamentos negativos, enquanto que as palavras de paz fortalecem os pensamentos de paz. Então a boca fala daquilo que o coração está cheio, a mente. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca para fora, porque isso com certeza tem consequências. Tem consequências na nossa mente, ao nosso entorno, e vai como dizem, vai para o universo. Não tem jeito. E exercitar a gratidão. A gratidão, ela não nega que temos problemas, mas ela amplia a nossa visão do que temos, do que somos, das pessoas que temos em volta. Ela sempre vai estar lembrando a gente que mesmo a gente estando em provas, ainda temos muitas bênçãos, muitas oportunidades, muitos aprendizados. Temos o amparo divino. Então sim, temos que exercitar a gratidão. O pensamento positivo, ele não é uma ilusão. É importante diferenciar o pensamento elevado de ilusão. Pensar no bem não significa que não há problemas. Não significa negar a dor, a injustiça, a doença, as dificuldades materiais. O pensamento positivo, ele não é a fuga da realidade. Pensar no bem é olhar para a nossa realidade com esperança, com responsabilidade e com fé.